Quem é Deus no Novo Testamento? A Bíblia diz: sabemos também que o Filho de Deus já veio e nos deu entendimento para conhecermos o Deus verdadeiro. A nossa vida está unida com o Deus verdadeiro, unida com o seu Filho Jesus Cristo. Este é o Deus verdadeiro e esta é a vida eterna. 1 João 5:20. A paz de Cristo para todos, sejam bem-vindos à pré-aula da lição 7, classe dos pré-adolescentes. É um prazer recebê-los por aqui. Eu sou o professor Denis Pereira, atuo com a EBD há mais de 20 anos e com liderança de jovens e adolescentes também. E aqui nós temos as pré-aulas para as classes de pré-adolescentes, adolescentes, juvenis, jovens e adultos. Por isso, se você não está inscrito no canal ainda, inscreva-se, ative as notificações. Essa aula tem dinâmica, tá certo? Aqui no canal temos dinâmicas, treinamentos, pré-aulas, lives e muito mais para a escola dominical. Mostra ao YouTube a importância do nosso conteúdo. Faça este canal crescer e alcançar milhares de pessoas ao redor do Brasil e do mundo. Para isso eu conto com você. De alguma maneira este conteúdo te ajuda? Então me ajude a ajudar muito mais pessoas curtindo, compartilhando, se inscrevendo. Assim o YouTube manda o nosso conteúdo para mais pessoas também. Pegue lápis, revista, papel, caneta, Bíblia e vamos juntos preparar mais uma aula da Escola Dominical. Muito bem, os objetivos desta lição é ensinar como Jesus nos revelou o Pai e enfatizar a igualdade entre o Pai e o Filho e mostrar o amor de Deus revelado no Novo Testamento, tá certo? Você vai precisar aí de materiais para fazer a dinâmica desta aula, para você já ir preparando: bolinha de isopor, giz, esponja, vasilha e água, tá certo? Muito fácil de fazer, anota aí, vai ficar muito legal. Mostro aqui, eu falo sobre a dinâmica no final da aula. Se vocês gostarem da dinâmica, em breve eu vou dar um jeito de ter os materiais aqui para fazer, para mostrar para vocês, mas falando dá para ter uma ideia também. Lembrando que hoje tem a estreia do quadro Fala Professor, você pode participar também, tá bom? No final eu explico como. Lembrando que na descrição tem o meu link de WhatsApp, temos 6 grupos do WhatsApp de professores da Escola Dominical do Brasil e do mundo. É um prazer ter a sua participação com a gente também. Tem um link aqui na descrição para baixar materiais em PDF, temos comentários, slides, marcadores de página e muito mais. E aqui você encontra tudo da Escola Dominical, por isso nós agradecemos mais uma vez sua presença por aqui. Muito bem, conhecendo mais de Deus, né? Então você vai começar a aula ali perguntando para os seus adolescentes, não é? Você não vai chamar ele de pré-adolescente ou pré-adolescente, não, chama pelo nome, tem aquela coisa mais informal e mais próxima deles, não é? Bom, mas enfim, vocês já se perguntaram por que chamamos Deus de Pai? No Antigo Testamento todo, nós não temos nenhum lugar alguém chamando Deus de Pai. Porém, no Novo Testamento, Jesus nos ensina a orar desta forma, que é uma forma mais próxima, que é uma forma mais pessoal. Mateus capítulo 6, versículo 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, não é? Então no Novo Testamento, nós temos aí essa abertura neste relacionamento entre Deus e os homens. Em Romanos 8:15, Paulo escreve assim: porque não recebestes um espírito de servidão para novamente temerdes, mas recebestes o espírito de adoção pelo qual clamamos: Abba, Pai, Papai, não é? Então, nós temos essa revelação maravilhosa que afasta todo medo e nos dá plena liberdade de conversar com Deus. E é sobre isso que nós vamos falar, então, na nossa aula de hoje. Lembrando que eu sempre digo, toda vez que nós falamos de pai, os professores precisam conhecer os seus alunos. Você conhece o seu aluno? A palavra pai, atribuída a Deus, você sabia que a imagem de pai que os alunos têm é a do pai? Eu sou a imagem de pai para os meus filhos. Então, esta palavra dita hoje numa sala, ela nem sempre desperta boas lembranças. Por isso que o professor precisa conhecer os seus alunos. Preste atenção, o professor precisa conhecer os seus alunos. O pai se manifesta
no Novo Testamento? Por intermédio de Jesus Cristo, Deus se manifestou no Novo Testamento. O conhecimento que as pessoas tinham de Deus era limitado, não era completamente limitado. Então é a partir de Jesus que as pessoas vão ter então um entendimento, um conhecimento maior de quem é o Pai. Por exemplo, o sermão da montanha. Foi um sermão que os judeus nunca tinham presenciado. E ali, em 15 ocasiões, Jesus se refere a Deus chamando-o de Pai, não é? Então ele vai revelar o quê? Identificação e intimidade com o Pai, não é? Então isso aqui para os judeus não era algo muito comum, eles eram muito formais. E até hoje tem gente que ele é muito formal. Por exemplo, hoje muitas pessoas ficam irritadas com hinos, com canções que chamam Jesus de você ou mesmo Deus de você. Nós precisamos entender que a diminuição da formalidade não necessariamente significa falta de respeito. Jesus disse assim, ó: por que me chamais Senhor, Senhor, e não cumprem o que eu mando? Ou seja, apenas verbalizar um tratamento respeitoso não significa nada, porque mais do que o que verbalizamos é como de fato nos comportamos, não é? Então veja, Jesus ele quebra isso ao chamar Deus de Pai. Os judeus, por exemplo, ao escrever algo, eles nem colocavam o nome de Deus. Em alguns lugares deixavam em branco, ou então para evitar colocar Deus, foi aí que surgiu Elohim, não é? Tsidkenu, Sabaote, não é? Ou seja, nomes que atribuem qualidades de Deus, nomes que demonstram atributos de Deus, mas não o nome do Deus propriamente dito. Tamanha era a formalidade que eles tinham. Aí chega Jesus e fala, Pai. Nossa, eles ficaram extremamente irritados novamente, como algumas pessoas ficam irritadas quando alguém chama Jesus de você. É preciso ter cuidado com isso aí. O Pai, ele é mencionado em todo o Novo Testamento. Aí as pessoas vão dizer assim, mas ninguém chama o juiz de você. Gente, ninguém chama Pai. Gente, os poderes da terra precisam de autoafirmação. Deus não precisa de nada disso. Seja chamado de Senhor, de você, do que for, ele não deixa de ser nada. E quem pode determinar se aquela pessoa está respeitando Deus de verdade ou não, não é o que ela fala simplesmente, mas são as suas atitudes e o seu coração. E as atitudes a gente pode até olhar. Agora o coração, só Deus pode perceber, só Deus pode sondar. Muito bem, o Pai é mencionado em todo o Novo Testamento, não é? Então em Atos há a promessa do Pai a respeito do batismo com o Espírito Santo. Em Romanos somos adotados pelo Pai, o nosso espírito ele clama Abba Pai, não é? Papai. Em 1 Coríntios nosso Pai é o único Deus e Criador. Então ele vai mostrar aqui o Pai em todos os livros aqui do Novo Testamento. Isso significa que nosso Deus é um Pai que demonstra amor para com seus filhos e quer ser o nosso bem maior. Somente a terceira epístola de João não traz a expressão Pai, tá certo? Então veja, em todo o Novo Testamento nós temos Deus sendo apresentado como Pai, aquele que cuida, aquele que protege, aquele que ensina, aquele que santifica, aquele que nos faz sacerdotes, aquele que nos escolheu, não é verdade? Aquele que nos dá graça, misericórdia e paz. Então, Pai, 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 certo? O nosso Deus também é o nosso Pai. Isso fala de um relacionamento com mais intimidade e com mais proximidade também, tá certo? Tá gostando da nossa aula? Já se inscreveu? Ainda não? Inscreva-se, ative as notificações, dê like no vídeo e deixe o seu comentário, nos ajude a chegar a 30k. Manda o link do nosso canal para todo o departamento de EBD da sua igreja também. Muito bem, tópico 2. Quem me vê a mim, vê o Pai. Todos nós temos curiosidade em ver Deus. Foi assim com Moisés, né? Moisés, mostra-me a tua
glória, não é? Agora, essa vontade de ver o Pai, ela acontece por incredulidade. E, esta vontade de ver o Pai, quando ela é movida por incredulidade, é que levou muitos à idolatria. Porque os outros deuses, os deuses de outras nações, eles eram representados por figuras, imagens de escultura. O nosso Deus não. Então, muitas vezes, na ansiedade de ver fisicamente o Pai, de ver a Deus, muitos acabaram se entregando à idolatria, muitos acabaram menosprezando a Deus, já que não tem uma figura, não tem nada dele. Mas enfim, na nossa natureza pecaminosa, nós só acreditamos naquilo que nossos olhos alcançam. Mas como novas criaturas, nós somos justificados por Deus, nós não podemos então viver na incredulidade. Não é? Então, por isso que a nossa aproximação desse Pai é pela fé. Por quê? Porque, primeiro, sem fé é impossível agradar a Deus. Logo, é impossível se aproximar de Deus. Segundo, fé é crer no invisível, é crer no impossível. Olha só o que aconteceu com Filipe. Filipe estava andando com Jesus. E Jesus começa a falar do Pai. E de repente Filipe fala assim para Jesus: mostra-nos o Pai. Aí Jesus fala para ele assim: estou tendo tanto tempo convosco e vocês ainda não conhecem o Pai? Quem conhece a mim, conhece o Pai. Porque eu e o Pai somos um. Olha só, Filipe fez igual Moisés. Moisés está andando com Deus. A Bíblia diz de Moisés que Moisés falava com Deus face a face, como qualquer homem fala com seu amigo. Isso não foi o bastante. Ele teve que pedir: eu quero ver a tua glória. Filipe está andando com Jesus e ainda assim ele diz: eu quero ver o Pai. Olha, gente, nós precisamos crescer espiritualmente para não perder as oportunidades que Deus nos dá. Né? Muitas vezes nós estamos procurando algo que está diante de nós, não é? Então, dos 4 evangelhos, somente o de João relata esse desejo de Filipe ver o Pai. Isso acontece porque João escreveu o seu evangelho com o propósito de mostrar que Jesus é o próprio Deus. Desde o início do livro de João, podemos observar que Jesus é o próprio Deus, não é? Então, em todo o evangelho de João, vemos esta igualdade do Pai e do Filho. Você consegue entender e crer que Jesus e o Pai é um só Deus? Um só Deus. Quem vê Jesus, vê Deus. Quem vê o Filho, vê o Pai. É um só, não é? É por isso que nós temos que tomar cuidado novamente com as formalidades, né? Teologicamente, quando nós oramos no nome de Jesus, pedindo ao Pai. Mas nós também podemos orar direto ao Pai. Por que nós estamos orando ao Pai? Se a gente ora: Deus, eu preciso da sua ajuda. Jesus também não é Deus? Então não muda nada. É só uma questão da gente ter esse entendimento. Jesus e o Pai são um. Eles têm atitudes distintas. Mas nós não precisamos dizer: Jesus, Deus, eu vim aqui, mas antes eu falei com Jesus para poder falar com o Senhor. A gente tem que... A ideia de Jesus aqui não é diminuir o respeito, é diminuir a distância. Ai, meu Deus do céu. Aleluia. Surgiu, hein? Surgiu. Anota aí pra gente, faz favor. Escreve aí. Escreve aí. A ideia da intimidade não é diminuir o respeito, é diminuir a distância. Ou seja, é aumentar a proximidade. Escreve aí. Escreve aí. Intimidade não diminui o respeito, ela aumenta a proximidade. Pronto, a frase assim fica mais curta, fica melhor. Intimidade não diminui o respeito, ela aumenta a proximidade. Então eu continuo respeitando, mas eu percebo que posso me aproximar um pouco mais, porque estou falando com meu Pai. Oh, aleluia! Tópico 3, se não se inscreveu ainda, inscreva-se! Ative as notificações, dê like no vídeo, deixe o seu comentário que vale ouro. E daqui a pouco tem o quadro Fala Professor, com a participação do meu amigo Professor Keiver. E você pode participar também, dá uma olhada aqui no final. Tópico 3.
o amor de Deus é manifesto ao mundo. Tá? Então, resumindo aqui, como que a gente pode ver o amor de Deus? É só olhar para Cristo. Eu prego muito para adolescentes. E nessa última semana, eu tenho pensado e procurado formas para dizer e mostrar o seguinte. As pessoas estão esperando que Deus manifeste um amor por elas. Muitas pessoas estão se sentindo carentes do amor de Deus. Preste atenção, esse amor já foi manifestado. Esse amor já foi demonstrado. Se desejamos ou se dependermos de um abraçozinho de Deus para aceitarmos o quanto somos amados, nós estamos dizendo que a cruz não significou nada. Certo? Então, a maior demonstração da paternidade de Deus está na manifestação desse amor, que é Jesus Cristo, a essência do amor de Deus. Jesus Cristo. Através do amor de Cristo, um criminoso malvado foi perdoado no momento da sua morte, quando se arrependeu. Foi com amor que Cristo perdoou a mulher adulta. O amor de Deus fez com que muitos enfermos fossem curados por Jesus, através do amor que Jesus saciou a fome dos necessitados. Veja, então é por causa do amor de Cristo que eu reconheço a paternidade do Pai. E como poderemos saber se Deus é amor? Na primeira epístola de João temos a resposta. Primeiro foi com o amor de Deus que fomos adotados como filhos. Por causa do pecado, nos tornamos filhos da desobediência e da ira, Efésios 2, 2, 3. Mas pela graça de Deus e pela fé, agora somos filhos de Deus. Segundo, o amor de Deus nos fará viver eternamente como Jesus Cristo. Nós não fomos criados para a morte, mas o pecado ele produziu a morte, ele gerou a morte, ele trouxe a morte. Mas através do seu Filho, Deus nos garante a vida eterna. Deus nos garante a vida eterna. O amor dele nos purifica de todo pecado. Enquanto o pecado faz separação entre Deus e os homens, o amor de Deus nos uniu através do sacrifício de Cristo. Mas Deus prova, manifesta, revela o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, tendo nós ainda pecadores. Nós não merecíamos nenhuma demonstração de amor de Deus. Mesmo assim, ele demonstrou. E se a cruz não bastar para nós como demonstração do quanto Deus nos ama, nem um abraço, nem um beijinho, nada mais será. A cruz tem que ser suficiente para o homem entender, crer e se convencer que é amado pelo Pai. E aí? Você entendeu? Você crê? Está convencido que é amado? Se não estiver, olhe para a cruz. Fixe os olhos na cruz até se convencer. Porque se a cruz não te convencer, não é um abraço que vai fazer isso por você. Maravilha, professores da Escola Dominical, muito obrigado por nos acompanhar. Calma aí que agora está chegando o quadro Fala, Professora. Vamos assistir aí a pergunta do professor Keiver de São Paulo, que mandou sua pergunta para participar aqui do quadro Fala, Professor. Vamos assistir? Fala, professor! Aqui é o Keiver, irmão Keiver, aqui do Jardim São Luís, São Paulo. Professor, tem uma pergunta. O que fazer quando os adolescentes querem ir para a escola dominical, mas não querem ir para o culto? O que devemos fazer? Qual decisão tomar, professor? Me ajuda aí. Que Deus abençoe. Muito obrigado, meu querido professor Keiver, por sua participação. Um abraço à sua igreja, um abraço à sua classe, a todos os seus alunos. Muito bem, vamos lá. O que fazer? Bom, primeiro eu peço a você e a todos que nos assistem que façam uma leitura dos comportamentos hoje. Preste atenção, é preciso olhar além da sua sala de aula. Deixa eu fazer aqui algumas perguntas. Como é o culto de quinta-feira na sua igreja? Como é? Na maioria das igrejas, o culto de quinta-feira
para ter uma boa participação da igreja local, ele tem que ser um evento, quase um congresso. O que é isso? Mudança de comportamento. Há 20 anos atrás, todos os cultos na igreja eram extremamente frequentados. Não tinha cartaz de festa, essas coisas não tinha. Há 30 anos atrás. Hoje, os cultos têm que ser um evento. Então, como que é o culto de quinta-feira na sua igreja? Outra pergunta. Como é a participação dos obreiros da sua igreja na escola dominical? Você sabe que adolescente presta atenção em tudo? Será que os obreiros da sua igreja são alunos, todos eles da escola dominical, ou só os que dão aula? Pensa nisso. Terceira pergunta. Nesta equação, como é a participação dos pais? Será que esse comportamento que você está dizendo de adolescentes, na verdade, não é reflexo do comportamento dos pais? Gente, os adolescentes hoje crescem escutando os pais falarem assim: domingo é o único dia que eu tenho para descansar. Então está se estabelecendo em nosso meio, a nível de Brasil, um novo tipo de comportamento, que é esse comportamento. Bom, se eu vou na igreja na ceia no sábado, então eu não vou no domingo. É por isso que os cultos de departamento... Outra pergunta. Os cultos de departamento da sua igreja como são? A igreja vai ou só vai os adolescentes? Ou só vai os jovens? Ou só vai as crianças? E o pastor tem que ficar implorando: irmãos, vem pro culto dos jovens, vem pro culto das crianças, dos adolescentes, por favor. Na maioria das vezes, você tem que convidar 50 grupos de fora, porque senão o seu grupo vai ficar sozinho na igreja. É preciso fazer uma leitura desse ambiente. Por isso que muitas igrejas, ao invés de ter um culto de adolescentes por mês, ele tem um encontro de adolescentes semanal, às vezes durante a semana, ou mesmo no sábado, num anexo da igreja, numa sala da igreja. E periodicamente, trimestralmente, semestralmente, eles fazem um culto com a igreja toda, com presença de convidados. Exatamente por quê? Porque mudou o comportamento. Se você faz culto uma vez por mês, só vai os seus adolescentes, para não ficar só eles, você tem que chamar um monte de igreja e vira aquele negócio de cooperação de um lado para outro. Mudança de comportamento. Não é necessariamente um problema. É uma mudança de cultura. É uma mudança de comportamento. Nós estamos sendo influenciados por igrejas americanas e por comunidades no Brasil, que no domingo ou tem um culto só de manhã, ou 2 cultos. E as pessoas falam assim: bom, se eu já fui no culto amanhã, então não vou no culto à noite. Então, eu quero que você faça essa leitura do ambiente, e a conclusão que você vai chegar, com certeza, é que o comportamento dos adolescentes é reflexo de um comportamento que eles estão enxergando na igreja como um todo e dentro de casa. Ok? Então, primeiro, faça essa leitura. Segundo, agradeça a Deus e fique feliz e aproveite ao máximo o tempo que você tem com eles, abraçando, orando por eles, orientando. Quanto menor é o tempo que você tem com eles, maior tem que ser a sua presença e a sua influência sobre a vida deles. Eu sei que você não está fazendo isso, nem você, nem outros irmãos que têm essa situação. Eu tenho ela na minha igreja. Mas, por favor, não fique triste com a situação. Claro, fique triste, mas não mostre para eles. Porque nós sabemos que eles precisam estar lá. É importante eles estarem lá. Mas, ao mesmo tempo, louve a Deus por cada minuto, cada segundo que você passa com eles. E como que a gente resolve? Bom, se concluímos que é uma questão maior do que só a classe dos adolescentes, significa que essa é uma questão que a igreja precisa resolver juntos. Então talvez nós precisamos começar lá do pastor, conversando com ele e perguntando a ele, ao meu pastor, ao seu pastor: pastor, o senhor está vendo isso? Como que a gente pode resolver? Você pode levar soluções para o seu pastor, de repente o seu pastor até tem soluções, mas ele está esperando que pessoas se aproximem dele, porque esse é um trabalho para a igreja toda, já que reflete um comportamento da igreja toda e não meramente só na sua classe de adolescentes. Eu acredito que a partir do pastor, do comportamento de todos os obreiros, do comportamento de toda a liderança é que pode mudar. Caso contrário, este é um tipo de comportamento que veio para ficar.
Que Deus te abençoe. Um forte abraço. Assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal. Até o nosso próximo encontro. Deus abençoe.